Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, esse aqui é o Abdução Literária e maio é o Maio Nerd. É um mês assim pra gente fazer leituras temáticas, leituras especiais e também trazer conteúdos especiais, né? Só que como eu sou uma pessoa que leio bem devagar, eu acho que vocês já estão um pouquinho de saco cheio das mesmas recomendações. Não estão não, né? Mas se vocês estiverem um pouquinho, eu trouxe, então, pessoas extremamente especiais, não são nós, nem só especiais, mas extremamente especiais, então, para a gente fazer uma rodada de indicações. É um quadro novo. Antes de falar sobre esse quadro, então, meninas, bem-vindas! A casa é de vocês. Eu gostaria que vocês se apresentassem, então, e falassem, assim, um pouquinho de tudo que vocês fazem, então, que é muita coisa. Oi, gente. Oi, gente. Eu sou a Pétala. Eu sou a Isa. A gente vai tentar se organizar aqui para se apresentar, que a gente sempre se perde um pouco, né, nesse tanto de projetos, né? Mas a gente... nosso projeto principal é o Instagram Afrofuturos, lá que meio que a gente sintetiza todos os projetos que a gente tem. É um Instagram voltado à literatura com um viés de indicação de literatura decolonial a partir da ficção, a ficção especulativa, que a gente considera que seja uma boa forma de pensar a sociedade, pelo menos a nossa forma preferida de pensar a sociedade. A gente ama pensar questões sociais a partir da ficção. Da ficção científica, principalmente. A gente também desenvolve o projeto Ler Representatividade, já há 5 anos, com o desafio de ler representatividade também, que é uma proposta para a gente dialogar sobre questões de diversos grupos sociais minorizados a partir da ficção também, ao longo do ano. A gente tem um clube Leituras Decoloniais, que a gente desenvolve com outras 2 mulheres negras, a Camila, do Caminho Seus Livros, e a Maria, do Impressões de Maria. Conheçam elas também. A gente participa do Plano das Pretas também, né? Um podcast literário também, onde a gente fala de literatura focado em literatura produzida por pessoas negras, especialmente mulheres negras. E a gente escreve. São autoras também. Temos 2 contos publicados em 2 coletâneas que a gente ama muito ter participado, que é o Vozes Negras e o Raízes do Amanhã. Nossos 2 contos são de ficção científica afrofuturista, né? E acho que agora foi tudo. A gente tem um clube também de ficção científica. A gente sempre esquece alguma coisa no caminho. Mas a gente também tem um clube que também está no 6º ano já, que a gente ama muito. É um espaço de trocas muito legais, que a gente está feliz de conseguir alimentar ele por tantos anos. O clube mais Fair, se não for não. Isso. Feliz de estar aqui falando com você. E é isso. Eu falei que era muita coisa, né, gente? Ainda que elas conseguiram ali sintetizar bastante. Mas, de verdade, eu vou deixar os links delas na descrição do podcast, do YouTube, para vocês conhecerem, porque o trabalho delas, assim, é incrível mesmo. Assim, me motivo, me espelho nelas, assim, pego muitas recomendações. Então, nada melhor do que a gente começar esse quadro novo, então, com o pé direito, sabe? Trazendo essas rodadas de indicações com elas, então. E vamos lá. Como que é esse quadro de rodada de indicações? Eu vou trazer um tema esse mês, né? Por causa do mês do Orgulho Nerd, então a gente falar sobre ficção científica, que a gente tanto ama, então. E eu vou trazer alguns temas, né? Vou levantar, fazer algumas questões, algumas coisas, e elas vão ficar à vontade, então, para fazer a rodada ali entre elas, comigo também. Vou dar alguns palpites, mas a gente vai focar nas recomendações que elas vão dar, porque eu tô muito ansiosa. Tô aqui com a minha caderneta assim pronta, porque eu quero anotar muitas recomendações. Então a gente vai partir para essas recomendações, né? Eu ia perguntar, primeiro de tudo, o porquê ficção científica, né? Mas eu acho que a Pétala já falou sobre, né? Falou que o porquê ficção científica que vocês gostam tanto, que vocês divulgam tanto, é que vocês gostam, então, de pensar da realidade a partir da ficção, alguma coisa assim, né? Que você falou? A gente gosta muito de
de dialogar sobre essas questões, né, sociais, né, somos curiosas sobre a sociedade, e eu acho que a ficção especulativa tem esse caminho, né, de poder falar da realidade, contemplar, né, toda a complexidade da realidade e ainda assim não se prender a ela, né? Uhum. E ainda trazer mais complexidade ainda, colocando os e se, né? Que a ficção científica faz. Uhum. Eu acho que esse e se, ele resume muito bem o que é a ficção científica, sabe? A gente entender quais são as nossas possibilidades, sabe? A gente só não fica na imaginação. E se a gente for por esse caminho, o que vai dar? Vai dar bom? Olha isso aqui que tá acontecendo. Não tá legal, sabe? Vamos mudar. Olha que interessante se acontecer dessa forma, né? Que são as utopias. Será que a gente não deveria tentar dessa forma? Então, acho que essa reflexão do e se que a ficção científica traz, assim, é incrível. Tanto que a gente teve, inclusive, uma onda de distopia aqui no Brasil. Acho que foi em mais ou menos 2016, 2017, falando sobre o nosso cenário político, sobre o nosso cenário envolvendo muito a religião na nossa vida. E às vezes a gente pega, por exemplo, eu peguei o Ninguém Nasce Herói esses dias, e eu falei, caramba, eu li esse livro antes de tudo que aconteceu acontecer, e ele previu muitas coisas assim que aconteceram. Então, sim, eu acho que é muito potente isso da ficção científica, né? A literatura, como toda, ela tem essa função social, quer ela queira ou não, quer o autor queira ou não, de ser um retrato, né, social, de ser um retrato da sociedade, e por isso faz a gente refletir de alguma forma sobre o presente e sobre o passado também, né? Mas quando a gente fala de futuro, a gente necessariamente fala de ficção científica também, né? A ficção científica tem essa potência de fazer a gente refletir sobre os 3 tempos, né? Sobre o presente, passado e futuro, né, e a humanidade nesses 3 tempos, e aí fazer a humanidade pensar o que ela quer, né, pro que está por vir, né, o que ela quer fazer com que a gente já tem, com o que a gente já tem feito, né, o que a gente quer seguir, o que a gente não quer seguir, né, ter essa função de poder a gente ter uma janela, né, para enxergar lá na frente e muitas vezes, né, a gente vê que a ficção científica traz alertas. Se a gente tivesse seguido, a gente poderia ter não enfrentado vários problemas, como o aí do Ninguém Nasce Herói, que você citou, né? E vários outros, que são infinitos, né? Os exemplos que a gente pode citar nesse sentido. E que normalmente a gente não segue, infelizmente, os conselhos da ficção científica. Sim. Eu quero começar a primeira perguntinha, mas eu não consigo, porque a gente fala sobre coisas muito legais aqui. Mas outra coisa que você falou, que é a ficção científica, muitas pessoas pensam que ela é só futurística, que ela só pensa o futuro e isso. E você falou uma coisa super interessante, faz a gente pensar sobre os 3 tempos. A gente tem que olhar para o passado o tempo inteiro. A gente precisa olhar para o nosso presente, a gente precisa imaginar o futuro, né? Então, isso também é crucial, porque às vezes as pessoas não têm não sabem dessa importância, né? Que ela tem. Sim. O futuro sozinho ele não tem muito sentido, né? Ele vai ter mais sentido se ele for acompanhado dessa consciência do passado e do presente também, né? E a maioria dessas especulações, quando boas, elas são umas lentes profundas sobre questões do presente, né? Principalmente, né? Que né, refletem algumas questões do passado. Mas tem essa lente, esse olhar atento para o que está acontecendo e, a partir disso, a gente pensar o que pode ser. É isso, gente. Ficção científica é maravilhoso. Super recomendo. Mas, se a pessoa que está aqui, então, nos ouvindo, é uma pessoa um pouco tímida no gênero, acha interessante as coisas que a gente está falando, mas não sabe por onde começar, né? O que vocês indicam para ela, então, que está pensando em começar, ou que leu poucos livros ainda, e às vezes não se interessou muito, não se apegou muito? O que vocês acham, assim? Pode falar uma de cada vez, as 2 juntas, fiquem à vontade. Eu acho que é sempre difícil responder essa pergunta, né? Porque é um infinito de possibilidades para tudo, né? Quando você vai falar para as pessoas, para começar qualquer coisa. Mas a ficção científica ainda tem essa coisa de que, falando de literatura, a ficção científica acho que é um gênero que realmente tem para todos os gostos. Assim, Sim. Né? Geralmente a gente acha que é uma coisa muito específica, quem é leitor de ficção científica, mas você vai encontrar todo tipo de leitor de ficção científica. As pessoas vão ficando, né? Tem infinitos subgêneros, estão sempre criando novos subgêneros ainda. Então,
Tem ficção científica para todos os gostos. A gente, por exemplo, no nosso público, pessoas que a gente fala mais diretamente, a gente percebe que tem pessoas que são muito mais ligadas às questões, pensar questões sociais, primeiro, antes da fantasia e da ficção. Então, a gente sempre vai pensar em recomendações que tenham esse viés de se debruçar mais diretamente, ter diálogos mais diretos com realidades sociais. E tem pessoas que elas gostam disso, mas são muito mais ligadas ao aspecto fantástico da história. E aí, para essas pessoas, seria interessante começar por um outro lado da ficção científica. Então, assim, é muito disso, né? Eu acho que muito da sua experiência de leitor. Eu acho importante respeitar a sua experiência de leitor. Acho que o primeiro conselho assim, que a gente dá para quem quer entrar no gênero, quer se aventurar no gênero, é tentar achar algo que vai ser, que vai dialogar com o que você já lê, assim. Provavelmente você vai encontrar. Se você gosta mais de romance, por exemplo, você vai encontrar ficção científica que vai ter romance, sabe? Tipo, joga lá no Google, ficção científica com romance, você vai achar. E qualquer coisa, sabe? Se você gosta mais de terror, vai ter ficção científica que vai também mesclar com terror, sabe? Qualquer coisa que você já lê, você tentar buscar uma coisa ali, uma intersecção entre ficção científica e aquilo, provavelmente já vai existir. Se não existir, alguém vai fazer em algum momento. Mas aí, uma coisa que eu sempre acho legal para entrar em um novo gênero são os livros de coletânea de contos, né? Sim. Livros de contos, porque você tem a possibilidade de conhecer várias histórias dentro de um livro só, né? E se for ainda um livro que vão ser contos de vários autores, você pode escolher conhecer vários autores e vários estilos, né? Vários estilos, exato. Então eu vou indicar o Raízes da Manhã, nosso livro, claro. que é um livro de ficção científica escrito por pessoas negras brasileiras, então já vai ter esse lugar ali que vai te puxar para mais perto da ficção científica, porque vai ser você vai reconhecer, né, lugares do Brasil e linguagens, palavras muito próprias nossas, né, você vai ter já essa proximidade com as realidades que estão aparecendo ali, né? Tem autores de várias regiões do Brasil, então acho que tem essa mais fácil, né? Isso, eu acho que tem esse ponto de conexão aí que já pode ser legal. E isso, né? Tem vários estilos ali, contos bem diferentes. Sim. E espero que vocês gostem do nosso. Quem for ler. Eu vou indicar Encarcerados, do Scalzi. Eu gosto muito de indicar esse livro para essa questão de entrada na ficção científica, porque ele é um livro que tem uma narrativa muito dinâmica, né, que geralmente pega a maioria dos leitores por essa questão, mas ele também tem uma pegada de esse olhar atento para umas questões sociais ali, muito bem colocadas e alocadas na história ali, de uma forma muito inteligente. Eu gosto muito da construção dessa narrativa pela forma como ele consegue colocar umas questões ali de uma forma muito bem intrincada com essa questão de tecnologia, que também a gente está pensando muito ultimamente. Então, ele tem um livro que tem bastante diálogo com esse momento de pensar a tecnologia que a gente está vivendo, sabe? De realidades online e toda essa questão que a gente está pensando da tecnologia no momento e vivendo nesse momento. Eu acho que é um livro que dialoga bastante com isso, então eu acho que é uma boa entrada. Assim. Vai nesse livro. Nossa, John Scalzi é ótimo para começar. Eu acho que as pessoas às vezes têm uma ideia de que ficção científica é chato, é maçante, tem muitas coisas para pensar. E, gente, às vezes você não precisa pensar nada, sabe? Você só vai seguindo o fluxo lá da narrativa que o autor uma hora vem. Claro, né, existem alguns, né? Eu tô lendo O Problema dos Três Corpos, que ele te bota pra pensar um pouquinho, por exemplo. Mas no caso de John Scalzi, que ela falou, é hilário. Eu comecei lendo Eu, Robô, que, como você falou, né, que são contos. E eu falei, caramba, não acredito que eu tô gostando de ficção científica. Porque eu imaginei que eu não fosse gostar também. Então, comecei com o Robô também. Foi o Robô, ai, que legal.
Não sei se é porque é fácil de ter esse livro em biblioteca. Eu lembro que eu peguei numa biblioteca. Sim. Assim, Eu também peguei em biblioteca. Uhum. E assim, sabe, tipo, você vai lendo, assim, tipo, de uma história para outra, assim, fácil. É uma delícia. Nossa, eu tô gostando disso daqui, né? Ai, que legal. Então, eu acho que tem isso também. E tá, vamos conversar agora sobre um sci-fi de um autor favorito, tá? E como essa é uma rodada de indicações, a gente quer muitas indicações legais, a gente quer deixar esse episódio bem recheado. Quando eu falo assim, um sci-fi, pode ter uma margem aí, tá? Do seu autor, pode também ser autores, tá? Então eu não vou ser tão malvada assim, eu já trouxe questões, assim, meio difíceis mesmo. Então, fiquem à vontade se quiserem falar um ou dois autores também. Então, um sci-fi de um autor favorito. Eu acho que a gente pode reunir aqui, então, algumas indicações da nossa tríade aqui, né? De autoras favoritas. Assim, a gente sempre indica que as pessoas leiam Octavia Butler, Ursula Le Guin e N.K. Jemisin. E a gente já deu uma roubada porque a gente já enfiou o livro delas em outros lugares, né, dos assuntos que a gente vai falar. Mas, quando, assim, para pensar é muito difícil. Mas como a gente tá em duas, também fica mais fácil, porque a gente já meio que divide. Você fica com essa, eu fico com essa, a gente já... As duas, a palavra das duas será pregada. Uhum. Falando assim da Octavia, um livro que é muito difícil escolher um livro favorito dela, né? E da Octavia Butler, muito difícil mesmo. Mas um livro que eu acho que é muito... Tem um diálogo, assim, com o presente, e que eu tenho uma forte ligação com a protagonista, assim, de admiração mesmo, sabe? Aquele protagonista que você fala, caraca, que personagem legal. E sabe, te toca de vários sentidos, assim. A Parábola do Semeador, né? Eu acho a Lauren uma protagonista incrível, assim. Ela tem muitas camadas, e é muito legal conhecer ela em todas elas. E a história do Parábola da duologia Sementes da Terra, ela é muito esse alerta que a gente estava falando, né? E faz muito isso de fazer esse alerta dialogando com o passado, presente e futuro, assim. E é incrível. Leiam esse livro. Leiam esse livro. É um livro que é quase uma coisa... um manual de sobrevivência e, ao mesmo tempo, um livro com questões filosóficas muito inspiradoras, assim, sabe? Então, ele é muito prático e muito inspirador ao mesmo tempo, sabe? Nas questões que ele vai abordando e o jeito que ele vai falando sobre tudo e o jeito que a Lauren encara essa realidade que ela está inserida. Então, é muito legal. Eu vou roubar um pouco, vou indicar um livro, vou indicar uma trilogia. Acho que a gente também ama essa trilogia. É a trilogia Terra Partida. Eu considero que seja a melhor trilogia já escrita. Nossa, eu tô nessa. Então, né, falando da Quinta Estação, o início da trilogia, é um livro que ele tem toda essa complexidade ali, narrativa, e é um livro extenso em questões de aprofundamento de questões sociais e tudo mais, mas ele tem um livro que tem cheio de personagens cativantes, que tem também muitos plots que são muito envolventes e que te prende. É um tipo desse tipo de narrativa que te faz querer cada vez mais, e você termina um livro louco para ler o outro, termina o seguinte já querendo pegar o próximo. E no meu caso, quando você termina, você fala, tá, em algum momento eu tenho que voltar e vou reler tudo de novo, né? Então, eu só tô aqui aguardando, né, o momento de voltar para essa história, porque ela foi uma das histórias que mais me pegou, assim. Eu lia e escrevia e anotava muitas coisas o tempo todo ali, um livro tá todo grifado, todo Era marcado. muito engraçado observar a Petra lendo esse livro, porque ela literalmente lia uma frase e parava e ficava assim, pensando sobre. A Petra fazendo. Ou então, ou ela parava e ficava pensando sobre, eu começava a escrever no livro, assim, furiosamente, várias coisas, as folhas todas rabiscadas.
Foi muito, é um livro muito legal que você poder conversar sobre ele, né? Porque realmente ele te diz muitas coisas e é bom quando você consegue ter com quem conversar, porque ele dá uma bagagem grande assim, de coisas assim que você sai carregando assim muitas coisas para pensar em questões da sociedade, mas também eu acho que é muito divertido de ler porque realmente os personagens são realmente muito bons de acompanhar, eles são muito bem construídos. É tão criativo, sabe? O mundo, os acontecimentos. Nossa, é demais, é demais. E é muito épico, assim, né? Então, são vários surtos, assim. Emociona demais. Eu tenho dó de quem tem que ler sozinho, porque gente, você precisa ter na fala, meu Deus, isso aconteceu. É uma leitura que emociona de diversas formas, né? Sim. Desde quando eu criei o podcast, eu pretendo criar mais conteúdos aprofundados sobre os livros, né? E uma das minhas metas é reler essa trilogia. E assim, eu tô me preparando psicologicamente, porque eu sei que vou ter muito surto, sabe? Porque eu falei, gente, parece que ela escreveu de trás pra frente. E se eu já tive essa sensação lendo os livros, quando eu for reler, sabe? Eu vou ver muita coisa que eu não tinha visto lá. Então acho que vai ser muito interessante. Não vejo a hora de colocar isso em prática. E eu lembro que quando eu li, acho que no ano passado eu li a Parábola do Semeador. Li um bom tempo depois de ter sido lançado. E preciso concluir ainda a duologia. Mas eu lembro que eu tava lendo, e assim, eu tô num hábito de ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. Eu tive que parar de ler todos os outros livros e ficar só lendo esse. Porque eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Pera, o que é isso? De tanto que ele mexeu, assim. Porque cada paulada que você sente com essa história, que eu não conseguia me distrair com as outras, foi quase uma ressaca literária, sabe? Que eu peguei sem terminar de ler aquele livro. E eu só tinha lido, acho que 2 outros livros da Octavia que não tinha esse tom, assim. E ele mexeu muito comigo. Então, assim, eu sei que pra ler a sequência, eu também vou precisar me preparar bastante e ler só ele, sabe? Porque é um livro que mexe com a gente. Definitivamente mexe. Então, e a sequência, menina... Meu Deus do céu. A sequência não fica atrás. Mas desse ano não passa. Eu quero concluir, eu vou me preparar. E eu quero concluir, tá? Então, seguindo a nossa rodada aqui, eu gostaria de que vocês recomendassem, então, pra gente um sci-fi nacional. Eu vou recomendar, mais do que um livro, um autor, né? O Waldson Souza. É um autor que a gente recomenda muito que vocês acompanhem. Ele escreve também com uma perspectiva afrofuturista, mas acompanha ele porque ele escreve de uma forma que eu acho que dialoga muito com a realidade nacional de uma forma bem interessante, assim, as especulações que ele constrói a partir da nossa sociedade, do Brasil, e são histórias bastante diversas, assim, os mundos que ele constrói, são mundos, todos os que eu li são muito criativos e muito diferentes, né, entre si, com algumas ligações que também é legal acompanhar, algumas questões de tempo que ele coloca, de universos, mas as histórias são muito diferentes e todas que eu li foram muito legais. E vou deixar aqui, então, para uma recomendação mais direta, o Homem que Não Transbordava. Esse eu não conheço, eu preciso conhecer. O meu, eu acho que eu vou indicar o Velho Demais para Morrer, que é esse é o título mesmo? Eu tô falando o título certo? Porque o título grande sempre corre o risco de ser, né? Tem uma palavra no meio, enfiar outra, deixa eu colar aqui. Velho Demais para Morrer mesmo. O Velho Demais para Morrer é um livro do... Ih, o nome do autor também é grande demais para me lembrar. Eu vou colocar aqui. Isso. Só para facilitar. Vinícius Neves Marinho. Isso. Ele foi ganhador do prêmio Malê de literatura, e aí a gente já tava, né? Quando você vê que o livro ganha prêmio, você sempre fica, né, com bota um asterístico assim nas suas expectativas, né?
E aí, mas eu me surpreendi, assim, com o quanto eu gostei da escrita. Já esperava, né, que ele fosse bem escrito e tudo mais. A gente leu ele com mais sci-fi no clube e quase todo mundo no clube gostou, quase todo mundo... né, é um autor que ninguém conhecia ainda e todo mundo gostou muito de conhecer, né? E aí eu acho que ele é muito pouco conhecido dentro desse cenário de ficção especulativa. Quase não escuto as pessoas recomendarem ele. Ele é uma distopia que se passa no Brasil, né? E vai falar sobre etarismo, né? Então, sobre essa questão de idade, o título já meio que diz, né? Vai deixar mais para morrer. E uma reflexão a partir disso, a gente na pandemia, quando a gente estava meio que ali também pensando, né, sobre essa questão, e essa questão de desvalorização da morte só porque uma pessoa é mais velha, e essas questões que aparecem no livro também, então foi legal ter ele ali como uma forma de aprofundar essas coisas que já meio que já estavam, né, ali na nossa cabeça por conta disso, do que estava acontecendo na realidade. E foi divertido também, assim. Foi um livro que dá para você criar teorias ao longo da história sobre o que está acontecendo. Então, acho que ele é bem completinho, assim, no entretenimento que ele entrega. E então, fica a recomendação do Velho Demais para Morrer. Muito bom. Eu conhecia só o título, mas não sabia muito sobre o que era esse livro aí. Mas, assim, estou muito mais interessada agora, né, com vocês falando. E, assim, a ficção científica, né, a literatura nacional, ela vai se abrindo, eu não sei, a gente tem um contato. No meu caso, na escola, não tive muito incentivo para ler. Comecei a ler por conta, depois que eu já era adulta. E eu consumia praticamente só livros estrangeiros, assim, eu não tinha tanto acesso. E agora, cada vez mais, assim, eu vou me abrindo, eu vou descobrindo, e quanto mais eu descubro, assim, mais encantada eu fico, sabe? Então, eu conheci recentemente Eline Valek. O último livro que eu terminei foi Olhos de Pixel. Então, a gente tem umas pérolas, sabe? Umas coisas tão maravilhosas aqui. A gente só precisa parar e ter esse senso, sabe? Deixa eu olhar para as coisas. Porque o que vem mais fácil mesmo é a literatura nacional, é a estrangeira, porque é a que tem mais dinheiro, é a que tem mais marketing. Mas se a gente parar, então, e aprender a ter esse senso crítico e olhar, né, para o que a gente tem aqui, a gente vai se encantar. Porque, além de ser histórias incríveis, são histórias que têm essa conexão maior, né? Que são o que as pessoas, às vezes, que gostam de ficção científica, gostam. Então, a gente vai entender, saber do que elas estão falando, vai pegar as referências, as críticas, porque são coisas que a gente vivencia. Então, assim, essa recomendação é a mais especial, acho que de todas, que são livros de literatura nacional, e tem muita ficção científica boa escrita aqui, gente. Então, sim. E acho que a gente, como leitor de ficção científica, é legal a gente ficar atento para o cenário nacional. Como você falou, vai ser difícil às vezes encontrar, porque, né, tem menos a questão do marketing, tudo mais, tudo tem menos, né, divulgação e menos espaço, menos visibilidade, mas justamente por isso é legal que a gente vá atrás, né? Porque se já tem um pouco incentivo na literatura nacional, né, no geral, para uma literatura que fica sendo nichada, aí a coisa fica mais difícil ainda. Então, como autoras, aqui a gente faz esse incentivo também de busquem ler autores nacionais. Assim. Bom, a nossa próxima rodada, então, eu vou falar sobre duas coisas, né? Vocês podem falar um sci-fi de cabeceira, né? Um queridinho que você revisita sempre que pode. E também pode falar sobre um sci-fi, assim, favorito, independentemente de ser um autor favorito. Pode ser um autor que você só leu um livro dele e se tornou favorito. Pode ir você primeiro dessa vez. Eu acho que até ficar melhor para pensar assim, algum favorito, queridinho, porque eu revisito pouco livros. Eu acho que isso talvez é por essa questão de são leituras densas e pesadas, né? A maioria dos sci-fis que a gente lê e que favorita são realmente pesados para ficar voltando toda hora, é muito desgraçamento. Desculpa, mas não. Então tem essa coisa de revisitar muito trechos, né? De revisitar marcações, né? E pela questão dos clubes, a gente também volta, faz algumas releituras, principalmente pelas questões dos clubes. Mais um que eu realmente estou querendo, que eu já falei aqui, que estou aqui só esperando um momento propício para voltar, é a Terra Partida, né?
que eu realmente quero, assim, ter essa vontade de voltar ali nessa história. E eu acho que é uma coisa bem sintomática de como você gosta dessa história, porque a Petra não é uma leitora de reler, assim. Então, ter essa vontade, assim, é realmente inusitado. Mas tem alguns livros que eu acho que quando passa um tempo, assim, muito distante, tipo umas leituras favoritadas que foram muito emblemáticas, assim, sabe? Aquela experiência, como o Gênesis, eu não lembro o nome do autor, mas é um livro. Foi uma leitura muito, muito gostosa, que foi tipo. E muito surpreendente na época também, né? Porque faz muitos anos, e aí você fica assim com vontade, poxa, eu queria voltar para ver se vai ser tão bom assim até. Sabe aqueles achados da Bienal do livro? Sim. A gente já tava lá numa stand por R$5, alguma coisa assim, e a gente, uma coisa científica, a capa bonitinha. Senão precisa pegar uma distopia, a gente ama distopia, vamos levar. E aí a gente gostou muito, assim. Muito. Ele tem uma pegada um pouco pela pegada filosófica um pouco parecida, até com algumas questões que o Asimov traz no Eu, Robô, né? Ele cita, acho que é a lei da robótica, né? Sim. Então, é muito legal. Um livro que eu queria há muito tempo reler também, que eu gostei muito por umas questões que esse livro me fez pensar, que eu nunca tinha pensado sobre questões de especismo, foi O Planeta dos Macacos, que eu reli, e aí fiz mais umas anotações, e eu gostei ainda mais, e eu sei que algum dia ainda vou voltar para ele, né? Então, são esses aí que eu consigo pensar agora, assim, que são esses livros que eu sinto que eu vou voltar em breve com ele. Agora, os livros da Octavia, que eu fico voltando o tempo todo por uma questão de envolvimento com o trabalho, até, então estou sempre voltando ali para esses livros, né? Seja para ler São com quase uma bíblia, né? Então a gente volta algumas vezes, né, no ano desses livros. Fora esses livros que a gente usa muito no nosso trabalho, né? Então, que a gente está sempre pegando cortes para fazer posts, para referenciar, para não reflexão sobre um outro livro, né? Que são os da Octavia e da James, assim, principalmente, que dá para ressaltar assim de cara. A trilogia Jogos Vorazes foi uma das minhas entradas no gênero, e aí eu lembro que, acho que, sei lá, de ficção científica, e deve ser os livros que eu mais reli, assim, não lembro outros. Eu li, acho que umas 2, 3 vezes os 2 primeiros e umas 2 vezes o último. E provavelmente vou reler de novo porque vai sair o filme novo, né, agora. Cantiga de Pássaros e Serpentes, então, que eu ainda não li, mas eu tava meio que, né, enrolando uma leitura que eu queria muito fazer e agora tem que pra ver se já pega desde o primeiro, assim, já faz tudo de uma vez. Né? Eu queria muito fazer isso, porque eu já vi umas pessoas falando que, tipo, é muito legal ver como as histórias estão mesmo conectadas, parece que ela já tava pensando nas coisas que ela fala nesse livro, então eu, né, tô só expectativas. E pra reler de novo todos os livros, então acho que cabe bem nessa resposta. Sim. Um subgênero favorito de sci-fi. Eu adoro isso porque muitas pessoas pensam que sci-fi é sci-fi, ponto. Quando você fala distopia, mas distopia é distopia. Sci-fi, você fala, não, faz parte de sci-fi, sabe? E às vezes as pessoas ficam chocadas, né? E o sci-fi cabe muita coisa ali, ó. É um gênero guarda-chuvinha porque muita coisa vem dele, né? E eu adoro isso. E eu gostaria de saber, então, o que vocês acham e qual que são os elementos, assim, o subgênero que mais, assim, chama a atenção de vocês, que vocês mais gostam, então, nessas histórias. Eu acho que já deu pra perceber que o meu é distopia, do tanto que eu já falei de distopia aqui. Mas é porque foi pelas distopias que eu entrei, assim, mais no sci-fi, sabe? Sem nem saber, às vezes, que eu tava lendo sci-fi. Quando eu fui ler Jogos Vorazes, não era uma coisa que, tipo, eu tava indo ler pra ler sci-fi, sabe? Mas eram os elementos de sci-fi que mais me instigavam na história, né? Então, é distopia, não tem jeito. A gente gosta muito, né, de ler pela lente do afrofuturismo, né? E o afrofuturismo aparece às vezes como um subgênero
do sci-fi, mas a gente entende que dentro do afrofuturismo cabem todos esses subgêneros do sci-fi, a gente consegue trabalhar, né? Então, E que ele vai até... a gente pensa mais ele como uma lente de escrita e de leitura do que como um subgênero, uma classificação de gênero mesmo, né? Porque ele também, às vezes, ele se mescla com outras coisas também, né? Não precisa também se prender necessariamente só na ficção científica. Que é uma das coisas que a gente ama no afrofuturismo também, que é como ele dialoga com toda a ficção especulativa, né? E eu acho que quanto mais o afrofuturismo se desenvolve, mais ele se torna algo por si só também, né? Então, é difícil pensar nele, para pensar em afrofuturismo pra gente como um subgênero da ficção científica. Sim. Embora a gente saiba que tem gente que pensa assim também, mas pra gente é mais essa questão dele ser uma lente de análise para várias coisas, inclusive para si mesmo. Mas pensando em subgênero do sci-fi, eu amo histórias apocalípticas, né? Gosto muito de apocalipse, pós-apocalipse numa história, mas quando tem o apocalipse, sabe? Aquilo lá narra a destruição do mundo, o fim do mundo, me ganha, sabe? Tem um fim do mundo acontecendo. Não tem jeito. Eu quero ver o fim do mundo acontecendo. Não só depois. Eu quero ver acontecendo. Quando tem essa narrativa, me pega, né? Eu gostei muito um livro que eu gostei bastante, que tem essa narração, é O Mestre das Chamas, Sou péssima de nomes, tá, gente? É o filho do King. O Joe Hill, acho, né? O Joe Hill. Joe Hill, isso. Ele deve amar, nem usa o sobrenome do pai, ela mesmo. O filho do King. Ele tem, né, uma narrativa bem extensa narrando assim uma parte, né, bem apocalíptica ali. Gosto muito de histórias de zumbis que pegam esse início. Então, sempre que tem o início do fim do mundo, a história mostrando o fim do mundo acontecendo, por isso que eu gosto de Terra Partida, né? Vários filmes do mundo. Vários. O livro começa no fim do mundo. Eu amo Space Opera e gosto daquele... Tem um estilo que agora tá começando a ficar na moda, que acho que será que é Hope Punk, acho que chama, né? Que é aquele sci-fi que é totalmente diferente. É aquele sci-fi que traz um pouco de otimismo, sabe? Né, na leitura. Então, a Beck Chambers, esse é bastante o estilo dela de fazer as coisas, né? Então acho que eu prefiro ficar nesses... Eu gosto de um pouco de tudo, né? Mas eu prefiro ficar nessa zona assim mais confortável. A gente precisa passear mais por essa zona aí também. A nossa mente tá pedindo. Tem que equilibrar um pouquinho, né? O que vocês acham que não pode faltar em um sci-fi? Quando vocês pegam um sci-fi assim na mão, já imaginando alguma coisa que tem, quando não tem, vocês ficam tristes. O básico, assim, de qualquer boa história, né? Da contação de qualquer boa história. Uma coisa que vai... Uma história que vai te envolver, né? Que vai te pegar ali de alguma forma, seja pelas coisas que ela vai te fazer pensar ou pelos personagens, pelo envolvimento, né, com os personagens. Quando tem os dois, perfeito, né? A perfeição, assim. Mas eu acho que uma coisa que caracteriza pra mim, assim, coisas que me marcam na ficção científica, que eu quero encontrar quando eu vou ler ficção científica, é uma história que ela vai ter uma complexidade, assim, na forma como ela vai trazer as reflexões sociais dela, né? Essas críticas sociais, assim, bem trabalhadas, na construção de mundo, assim, sabe? Na forma como aquela história vai sendo contada, e essas críticas vão estar ali bem inseridas e criando camadas por si só naquele mundo que vão refletir com paralelos com o nosso mundo. Então, isso explode minha cabeça, assim, é isso que eu gosto. E essa explosão de cabeça, assim, né? Essa ousadia em contar, o jeito de contar essa história, nas coisas que vai dizer, né, de provocar essa estranheza que vai fazer com que a gente tenha essa sensação de querer saber mais sobre aquilo, ao mesmo tempo que a gente tem um desconforto, mas que a gente, sabe, essa coisinha difícil de descrever, essa sensação até difícil de descrever, que é muito própria da ficção científica, sabe? Não, mas você descreveu perfeitamente bem. Essa crítica social, assim,
que dói. Então, se dói, se incomoda, porque você precisa pensar sobre aquilo, não é fácil. Para mim também é muito isso, né? Eu acrescentaria só a questão do personagem, né? Eu acho que o que tem, pensando em algumas histórias assim que tem se sobressaído para mim, é a questão do desenvolvimento dos personagens, não só pela questão deles serem cativante, mas que tem alguma complexidade, que o personagem consiga carregar a complexidade do universo, das questões políticas ali, que eles não estejam só assistindo, mas a construção do personagem acrescente e participe da complexidade das questões sociais, sabe? Algumas histórias, por exemplo, você tá Jurassic Park, eu gosto muito da história, só que eu acho que os personagens ali não participam da complexidade das questões que estão sendo trabalhadas, né? Eles têm algumas falas, né, que dão enredo, né, para as questões, para as discussões, mas eles são personagens que não conseguem participar da complexidade ali do universo, né? Parece que eles só estão ali assistindo. Então, quando tem personagens, por exemplo, a Ursula Le Guin, ela faz isso maravilhosamente bem, A Mão da Esquerda da Escuridão. Os personagens, eles são tão... A complexidade deles... Tô lendo esse aqui agora, gente. As Possuídos é outra também. A complexidade dos personagens acrescenta... Que livro! Acrescenta demais para o universo, enriquecem mais, né? Dão mais... Eles participam da especulação, né? Participam da especulação, nos fazem nos aproximar, entender melhor as questões humanas ali e como as questões humanas podem participar dessas questões complexas ali, não só por meio do discurso, né? Mas como realmente faz parte, né? Dessas questões, né? É um outro livro que eu acho que eu gosto muito, é O Fim da Infância, né? Só que eu gosto mais da parte do final, assim, Principalmente dele. que é onde o personagem se envolve mais. Né? Tem mais, porque primeiro o universo está muito rico e tem umas questões muito loucas ali sendo trabalhadas, só que os personagens, eles não impressam muita complexidade ali, eles estão muito ali assistindo, né? Sim, é bem esse personagem que ele não só está inserido em um universo especulativo, mas ele por si só carrega muita coisa. Também, né? As protagonistas da Octávia, elas são assim, né? Elas carregam uma parte de toda a complexidade do universo, tá nelas, né? É bem corporificada ali, né? Essas complexidades. E eu acho que isso deixa a história mais genial. Eu acho que eu também concordo com você. E eu acho que eu tô no time das duas, porque quando a gente tem aquele livro que a gente não tem tanta essa conexão com o personagem, ele aparece meio que em segundo plano, eu sinto também essa falta de sentir mais como as coisas estão acontecendo, sabe? Se eu estivesse lá, sabe? Como eu estaria sentindo aquilo. E quando isso não acontece, então, com a história, eu sinto uma distância, assim, com ela, sabe? Então, eu acho que essas duas coisas, então, são cruciais. Tanto a gente conseguir se ver, a gente conseguir enxergar a camada e complexidade nos personagens, quanto a gente enxergar essa crítica, sabe? Essa coisinha que cutuca e que é desconfortável, mas vamos pensar sobre isso, vamos ficar em alerta. Isso é sempre muito importante. Então é isso, gente. Super estou de acordo com vocês. Vamos falar agora sobre um sci-fi clássico, então, que vocês recomendam. A Mão Esquerda da Escuridão. Que agora você mostrou os Possuídos, e eu quero falar dos Possuídos. Mas eu tinha pensado em falar a Mão Esquerda da Escuridão, mas eu vou falar os dois. Porque são dois, né? A Úrsula é incrível também, né? E como a Petal tá falando, ela faz muito bem também essa questão do personagem em si, trazer questões que vão nos fazer pensar também isso. Ele é uma especulação por si só, a construção dele, né, do personagem é uma especulação por si só. E nossa, esses dois livros são muito marcantes, assim, para mim, essas duas leituras. De me mostrar essa potência do gênero, assim. Poderia citar outros livros, mas acho que A Mão Esquerda da Escuridão, ele tem essa questão legal de ser uma coisa que ele vai falar de questões de gênero. É muito também porque a gente está lendo agora nossa leitura atual com o mais sci-fi, meu Deus, eu não consigo lembrar. Justiça Ancilar, isso. Nossa, eu quero muito ler esse livro, gente. É muito legal também. E ele tem um diálogo com o A Mão Esquerda da Escuridão,
Então, eu tenho pensado muito na Uma Esquerda da Escuridão como esse livro que abriu espaço, não que ele tenha inaugurado esse diálogo, mas ele abre espaço para visibilizar esse diálogo sobre questões de gênero e sexualidade na ficção científica. Ele é um dos livros que faz isso. E ele ainda tem um diálogo, né, ele foi escrito, sei lá, acho que perto dos anos 70, alguma coisa assim, não vou lembrar direitinho, mas que tem um diálogo com coisas muito contemporâneas. Eu fico chocada, e mesmo gente. quando você vai fazer coisas para ir além dele, como para algumas questões além do que ele faz, como a Anne Lake faz no Gestação Solar, ainda é legal você cruzar as coisas que estão sendo faladas nos dois livros, sabe? Esses dois livros em específico, o A Uma Esquerda da Escuridão e esse da Anne Lake agora. Então, tô com ele muito na cabeça por conta da leitura atual. Então, por isso que eu pensei logo em A Uma Esquerda da Escuridão. Mas aí você mostrou Os Possuídos, eu também amo esse livro. Eu acho incrível o negócio dele fazer essa distopia e uma utopia ao mesmo tempo, para criticar e para apresentar dois sistemas políticos ali, né? Então, trazer críticas ao capitalismo e ao mesmo tempo também falar do anarquismo e ao mesmo tempo também trazer problemáticas ali dentro da sociedade anarquista que é apresentada pra gente. E é incrível. Eu acho difícil você ler Os Despossuídos e não ser mudado de alguma forma por essa leitura, sabe? É cada frase, assim. Eu tava lendo ele desesperada porque o meu post-it acabou, imagina. Aí, assim, eu coloquei o quarto, assim, de ponta cabeça, procurei conseguir achar um. E aí eu tô conseguindo marcar, mas assim, eu leio uma coisa, eu marco, eu leio outra, eu marco, e eu tô marcando. Ainda bem que eu tô fazendo ele também numa leitura coletiva. Então, vou lá e falo tudo que eu tô achando, e algumas pessoas concordam, outras também falam. É um livro que ele demora um pouquinho pra você entender o que tá acontecendo, mas agora que deslanchou ali, tô quase chegando na metade. Tá maravilhoso, gente, assim, eu tô aquele meme, sabe que tem um meme da mulher lambendo um cérebro, assim? Eu tô assim, com o cérebro da Ursula Le Guin, ultimamente, porque eu tô amando esse livro. Eu vou indicar um clássico dos clássicos aqui do sci-fi, Frankenstein. Uma obra que é um marco, né, inaugural, né, do gênero, né, também. E eu li ele recentemente para uma discussão, acho que foi no final do ano passado. Então eu estou com algumas questões sobre ele ainda, refletindo sobre ele. E eu acho que é um livro ainda muito que traz umas questões, né? Uma obra que tem essa questão de ser um marco inaugural do gênero, mas ainda que traz umas questões muito atuais e muito relevantes para o debate, né? A gente fez um debate sobre ele e assim foi totalmente centrado em questões atuais. Acho que ele, como personagem ali, muito bem construído pela autora, pela Mary Shelley, eu acho que ela extrapola até algumas intenções dela ali, quando ela constrói esse personagem ali como o único personagem que tem uma cor não branca ali na história, e é um personagem marginalizado, e todas as questões que ele coloca ali, as falas dele, são muito interessantes nesse aspecto narrativo, e eu fui estudar algumas questões históricas da construção desse personagem e percebi o quanto esse debate de racializar os personagens ali, quanto fala sobre a brancura dos outros personagens, contraponto para esse personagem ali que tem uma cor amarelada, e o quanto todas as questões e participações sociais e humanidade é negada a esse personagem. Eu fiquei assim fascinada pela forma tão perspicaz que ela constrói esse personagem outsider, sabe? Que é um personagem que realmente é negada a essa humanidade e participação na sociedade, que eu pelas minhas pesquisas, entendo que não tem que ela não quis se debruçar em nenhuma questão e colocar nenhuma questão racial ali na história, mas por uma questão de pesquisa da autora ali, você vê que é possível fazer essa leitura, né? Ela é uma pessoa que vem de uma família ativista, ela tem uma noção de construções sociais muito grande pela família dela, então ela coloca muitas coisas ali no livro que vale a pena você ficar vendo e percebendo essas questões para além da genialidade da narrativa ali de
ficção científica e horror ao mesmo tempo, né? É muito bom esse livro, se vocês não leram ainda, leiam. E tem o Babel 17 também, né? Sim, eu acho que o Babel 17, ele não entra não está ainda classificado como clássico. Mas deveria. Né? Tá com o pezinho lá? Acho que é muito porque o Samuel Delany, infelizmente, é um autor que é pouco conhecido, mas assim, ele é muito, muito singular. É um autor muito singular, assim, e acho que dificilmente você vê. Acho que um clássico ele tem essa coisa, né, de ele se tornar uma referência atemporal. E eu acho que os livros, pelo menos, né, eu já queria falar toda a obra do autor sendo que eu li um só, mas é tão bom que o já viu. O Seu Imperial também é muito bom, só que ele é mais sucinto, né? Mas tem umas questões maravilhosas ali também. Infelizmente, o Delany a gente só tem esse livro por enquanto, né? Ainda temos previsões dele ser publicado mais um livro dele esse ano. Né? Vai publicar mais um dele. Eles já anunciaram, né? Já. Que a Aleph vai publicar mais um livro dele esse ano, né? Então a gente tem o Babel 17 junto com o Estrela Imperial, que era a única coisa que a gente tinha para ler e que é muito legal nesse sentido, né? Acho que ele se tornar uma referência para você lê, ele vai se tornar uma referência para falar das coisas, né? Nos temas que ele trata ali, na forma como ele constrói essa space opera, e como ele vai falar ali de linguagem e de tecnologia, e, né, e em como ele faz. Ele é singular, assim. Eu também tem várias coisas que, sabe, que por mais que já é um livro, né, que já tem um tempo de escrito, você não viu ainda essa combinação que ele faz ali. Você consegue até relacionar ainda com o do aquele da Beck Chambers, como que é o nome? A Longa Viagem? A Longa Viagem. A um Pequeno Planeta. Tem essa população diversa, e aí que vai trazer ali umas questões, né, a partir disso. Aquele filme A Chegada, e também o conto também, Sim. que traz também algumas questões sobre linguagem, que o Delany já tinha trazido nesse livro também. O Delany também traz nesse livro essas questões sobre linguagem que conversam muito com as coisas que a Chegada traz. Então ele tem também coisas ali, sabe, que são bem singulares. E é um autor que ele tinha ele tem escritos também de não ficção, né, que é o que a gente conseguiu acessar também, apesar da falta de tradução dele, porque a gente não, né, para contextualização, a gente não tem um nível de leitura avançada em inglês, então a gente precisa da tradução. Então, esses autores, infelizmente, que tem pouca tradução, a gente sempre fica nessa querência. E o Samuel Delany é um desses. Né? Ele era ali contemporâneo, sei lá, de Asimov e tudo mais, e estava ali escrevendo ficção científica e pensando ficção científica, ele pensa muito ficção científica, e de uma forma que é diferente, sabe? Que tem a acrescentar, e que acho que tem essa potência de ser uma referência atemporal. Então, fica a dica do Samuel Delany também, para vocês conhecerem, quem não conhecer. Meu Deus, eu tô muito empolgada com essas recomendações. Nossa. Ai, eu tô aqui pensando, eu vou colocar tudo em algum lugar no Scoob, não sei, na Amazon, porque eu tô muito empolgada, eu não quero perder de vista essas recomendações. E uma coisa que vocês falaram aí, de estudo e não sei o que, de clube de leitura. Se você já é uma pessoa que gosta muito de ficção científica, ou também que tá começando a ler agora, procure clube de leituras, porque é sempre tão legal. É muito difícil você ler, né? Como a gente já falou aqui, ler, às vezes guardar os surtos só pra você. Mas é ainda mais difícil você guardar as reflexões, né? Então, a Pétala levantou e falou, eu não sei se isso foi proposital ou não, na questão de Frankenstein. Mas é legal conversar sobre, porque outras pessoas vão trazer também. Ela tá trazendo conhecimento sobre essa leitura. E é sempre bom você fazer leitura coletiva sobre qualquer gênero, mas de ficção científica é ainda mais espetacular você dividir essas opiniões e confabular, sabe, conversar sobre. É assim, uma experiência que eu super recomendo. É um gênero para especular, né? Então, você fazer isso com mais gente é melhor ainda. Com certeza. Bom, estamos acabando. Só tem mais duas coisas. Tá muito legal.
aí só tem mais 2 coisas, então. A penúltima gostaria de saber de um sci-fi que está na TBR de vocês, então. Vocês pretendem ler aí nos próximos dias, ainda esse ano? Eu tinha falado, né, que a gente tá precisando mais de ler alguns sci-fis mais amorzinhos. Pra equilibrar aí. Garantir um pouco de saúde mental. Precisa, né? Eu tô querendo muito ler o Salmo para um Robô, da Beck Chamber, né? Que é muito gostosinho de ler, então tô ansiosa para fazer essa leitura esse ano ainda. E tá aí. Ele tá na TBR do Clube Mais Sci-Fi, né? Porque foi uma reivindicação do clube. Precisamos de leituras de ficção científica. Vocês vão ler esse aqui, ó. E aí surgiu esse livro. Então, ele também tá na minha TBR. Mas aí outro também que tá é o Elos da Mente, que é a continuação do Semente Originária, que estou muito ansiosa para ler, porque Semente Originária fez eu terminar com o coração na mão. E assim, eu já sei que Octavia, então eu não vou ter um conforto, um consolo nesse livro. Mas ainda assim, estou muito querendo começar ele logo. Então, estou ansiosa para começar ele. Ele tá também na TBR, também na TBR do clube, e então é certeza que eu vou ler esse ano. Porque tem essa coisa, né? Às vezes tá no TBR, mas as intempéries da vida te impedem de ler. Mas esse vai acontecer. A gente fala aqui da Octavia, né? Que não é difícil ler os livros dela. Mas ao mesmo tempo que gera aquele desconforto, a gente fica, meu Deus, nossa, não acredito que eu tô lendo isso. Você termina, caramba, eu precisava disso, sabe? Eu precisava dessa reflexão, eu precisava dessa paulada. Quero mais. Então, a gente fala aqui das coisas que ela gera, porque são coisas bem desconfortáveis, são reflexões bem duras mesmo, mas são coisas que a gente precisa, sabe? Desse chacoalhão que ela dá. Então, só pra deixar bem claro. E a Octavia também é muito criativa e sem medo de ousar, né? Sim, então, eu amo essa questão dela de ser sem medo, sabe? Ela não tem medo ali de ir para caminhos assim muito inusitados e coisas que você fala, é sério que ela tá fazendo isso? Sim, eu acho que aí tem essa questão de que traz esse interesse assim que vai além do desconforto de um trecho de eu quero saber mais também, sabe, sobre isso aqui, porque que interessante, sabe? Sim, exato. E a Anion Wu, do Semente Originária, ela é metamorfa? Não sei nem como definir o que ela é, mas ela tem essa questão, é uma coisa meio mutantes, assim, X-Men que rola nesse livro, que é muito legal, e os caminhos que ela vai, né, a partir disso, né, é muito legal de acompanhar, né, muito interessante, mas também é muito divertido ver a personagem explorando esses poderes de modificação do corpo dela. Então tem, né, não é só de dor, mas é muito. Não dá porque a pessoa tem que ir preparada para sofrer, não dá para aliviar demais. Mas vai ter alguns momentos também em que você vai simplesmente se divertir com a história. Justamente Semente Originária, eu acho que tem esses momentos por conta dessa questão dos poderes dos personagens e tudo mais. Esse eu ainda não li dela, mas eu quero muito, porque a premissa me atrai demais. Acho que eu vou amar esse livro. Só que para esse ano eu coloquei uma continuação dela. Ainda não decidi qual, porque tem algumas leituras ali que eu iniciei e ainda não finalizei, eu não dei sequência. Então eu sei que esse ano o próximo livro que eu pegar dela vai ser uma continuação. E depois que eu fazer essa continuação, que eu prometi pra mim mesma que eu ia fazer, aí eu vou me permitir começar outra série dela. Bom, chegamos à última, então, que eu gostaria que vocês recomendassem um filme ou uma série de sci-fi. Pode ser adaptação, não precisa ser adaptação. Fiquem à vontade, um filme ou uma série que vocês gostem bastante. Então, a gente tá muito na vibe de assistir séries coreanas. E aí. Totalmente. Só nessa vibe. Pra dizer a real. Pra falar a real, a gente só tem assistido série coreana há um tempo. A gente achou que ia ser uma fase, mas a fase está virando já não é uma fase, né? Um estilo de vida. E aí, às vezes as pessoas acham que, né, as séries coreanas
ou os famosos doramas, é que né, tem algumas pessoas assistem mais, a gente se concentra mais nos coreanos mesmo, justamente por isso. Porque esse negócio tem essa coisa. Você não conhece, e com a sua mente de pessoa ocidental, você vai lá e você fala, vou assistir uma aqui, outra aqui. Você não imagina que é uma indústria, você não desconhece que é uma indústria gigantesca, uma produção tão numerosa quanto qualquer indústria a conta da indústria ocidental, sabe? Sim. Então, aí você já começa a quebrar as suas, né, questões de estereotipação por aí, quando você vê o tamanho dessa indústria. E aí, então, a gente falou, não, vamos se concentrar aqui agora nos coreanos. Quando a gente quiser assistir um outro, um japonês, um chinês, um tailandês, a gente assiste também. Mas a gente for querer abraçar toda a diversidade de países que estão produzindo, né, também com histórias tão legais assim, não vai dar muito certo. Mas, enfim, já fiz uma digressão gigantesca. Pra fazer a digressão, eu quero falar que geralmente as pessoas acham que isso aqui, porque o que fica ali na lista dos mais assistidos da Netflix, fora o Round 6, que as pessoas às vezes não esquecem também, é um dorama, são os romances. E aí as pessoas geralmente acham direto, quando a gente fala, nossa, a gente tá muito viciado em assistir séries coreanas, as pessoas ficam tipo, mas né, não gosto muito, só romance. Não, galera, tem de tudo. Tem os gêneros também. Exatamente. Não é um gênero por si só, sabe? Então, tem muita ficção científica legais, muita fantasia, horror, enfim. Mas aí vou indicar o Mar de Tranquilidade, que é uma ficção científica da original. É um filme esse, né? Não, Mar de Tranquilidade é uma Não, é uma série. É uma série que é curta, né? É uma série curta, eu assistiu de uma vez só. Aí eu acho que é um filme. E é original Netflix, então também é fácil de achar. E é bem divertida e é viciante, assim, sabe? Tem questões, ele também é meio distópico também, mas é bem viciante. Então, Uma coisa de questões de viagem espacial, né? Então tem vários elementos sci-fi ali junto, que funcionaram bem. Tem uma coisa meio de suspense também junto. Enfim, bem legal. Eu vou indicar Grid, que é uma série, acho que tá na Star Mais. Acho que é. Não é da Netflix, não, acho que é Star Mais. É da Star Mais. É coreana também. Sim. Ela é uma série que tem uma questão ali de investigação, de alguns acontecimentos ali também, mas a questão do tempo ali, né, de viagem no tempo que tem é muito, muito louca. Você se perde várias vezes na série e você tem que voltar a falar o que aconteceu. Mas é muito divertida. Mas é muito divertida. Felizmente foi confirmada a segunda parte, porque terminou e falei, meu Deus, não pode acabar assim. Mas é uma série que me envolveu muito e toda a questão sci-fi ali da série está muito bem desenvolvida. Os personagens ali também são bem legais. A parte gráfica da série também. Gente, assista. Vale a pena. Essa tem segunda temporada. Ainda não saiu a segunda temporada. A gente tá aqui querendo muito que saia logo. O Mais Tranquilidade é uma temporada só. Acho que são 8 episódios, 6 episódios, uma coisa assim. Bem curtinho mesmo, então é uma coisa só. Mas é bem legal. Tem uma questão ali de algumas questões de farmacêuticas também, políticas farmacêuticas na série, que também são questões mais com diálogos atuais também. É bem legal. Todas as recomendações foram para mim também, lógico. Mas essa em especial foi para mim, porque quando eu tava criando esse roteiro, eu percebi que eu não tô assistindo muita coisa, sabe? Eu gosto tanto também da ficção científica nas telinhas, eu não tô assistindo filme, não tô assistindo muita série. Eu acho que o último filme que eu assisti que é muito bom chama Vastidão da Noite, não sei se vocês conhecem. E, nossa, é um filme muito bom, sobre abdução. E aí eu não assisti mais, eu falei, caramba, eu preciso incluir essa perguntinha de qualquer jeito, porque eu preciso aí dar um jeitinho de consumir mais coisas. E fiquei animada com as recomendações de vocês também. Eu não assisto muitos doramas, já assisti alguns de curiosidade, e os que eu já assisti, assim, eu gostei bastante, já assisti de gêneros diferentes, né, que não eram sobre romance.
E aí eu gostei, então, dessa recomendação em particular. A abdução tem. Você falou de abdução, eu tava aqui tentando lembrar o nome, porque ele tem o nome da tradução em português e a tradução em inglês, eu tava me bugando o nome, mas é anomalia, né? O nome. É, anomalia. Que tem essa temática de abdução e que é mais levinho. Então, também, né? A gente não dá só dedicação pra ferrar a cabeça que nem nós. Nossa, uma coisa mais boa. A abdução é bem legal. Anomalia chama? É filme ou série? É série também. É. Mas é uma série também de uma temporada só. O que nos conquistou nesse mundo dos K-dramas foi justamente que muitas são de uma temporada só. E aí a gente agradece tanto. Eu prefiro assim também. Não estico chiclete, não. Eu fico incomodada. Fico ansiosa, então eu prefiro. Eu tanto livro pra ler, galera. Facilita um pouco. A anomalia tá na Netflix. Né? Também da Netflix. Legal. Meu hobby é ler e já toma muito tempo, então, para outras coisas, o tempo precisa ser mais curto, então, né? É isso. Bom, gente, nós terminamos, então, nossa primeira rodada de recomendações. E foi incrível, eu tô muito feliz de receber as Afrofuturas aqui aqui no Abdução Literária. Foi, assim, um bate-papo incrível. A gente conversou sobre muita coisa legal. Elas falaram muitas coisas interessantes aqui que me deram vários insights e fiquei pensando. E eu espero que esse efeito também cause em vocês. Que vocês peguem as recomendações dela. E você que não lê tanta ficção científica, tem medo do gênero ou algum outro tipo de receio, dê uma chance. Então, procure o seu subgênero ali ou o seu estilo, que vai ter sim para você buscar essa conexão e você, então, conhecer mais do gênero. E para as meninas, então, para as Afrofuturas, muito, muito, muito obrigada, então, por ter reservado um pouquinho do tempo de vocês, então, para vir aqui, né, para fazerem parte desse bate-papo maravilhoso. Gostaria que vocês, então, se despedissem, se tem algum recadinho, algum jabá, alguma coisa para fazer, fiquem à vontade. O jabá a gente já fez, já falou aí que a gente tá lá no Instagram. Futuro, Vou deixar tudo aqui embaixo. Nosso livro. Leiam Raízes da Manhã. Mas a gente agradece de novo o convite. Foi muito divertido mesmo. A gente ama falar de ficção científica. Sempre vamos sentar para conversar sobre coisas que a gente gosta, sim, né? E falar com você foi muito legal. Assim, é mais legal ainda conversar sobre isso com pessoas que dão match, né? Então, foi muito legal, foi muito divertido. E eu já quero saber da recomendação dos outros também. Dos outros convidados que vão vir aí falar. Eu gostei bastante do quadro, assim, do formato dele. Foi muito divertido responder. Obrigada pelo convite, gente. É quase uma tag, né? As pessoas amam responder tag. Sim. Eu vou deixar as perguntinhas aqui para vocês também na descrição, se vocês quiserem responder. Então, aí fiquem à vontade, eu vou acompanhar e também vou mandar o link para as meninas, se elas quiserem acompanhar, tá? Então, é isso. Obrigada por você, então, que nos acompanhou até aqui. Obrigada novamente para as meninas por estarem aqui comigo. E se você está me ouvindo, então, no YouTube, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa seu like lá no Spotify também. Recomenda, por favor, recomenda, então, o podcast para os amigos, então, que gostam de literatura fantástica. Até o próximo. Tchau, gente.